Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje, caros seminaristas, no dia de hoje a liturgia nos leva a um questionamento. Olhar e ver aquilo que ouvimos na primeira leitura e questionamos. Quem é este que vem? Quem é aquele que é o escolhido? Quem é aquele que é o servo do Senhor que Isaías não só profetiza, como prefigura? Quem é? Aquele que é chamado a reconduzir Israel, reconduzir o povo de Deus. Quem é aquele que é chamado a ser luz para as nações? São João Batista mesmo no Evangelho nos apresenta. É aquele que passa à sua frente, é aquele que passa à frente dos profetas, é aquele que veio depois, mas que já existia desde antes, aquele que batiza com o Espírito Santo, Filho de Deus, aquele que é Deus de Deus, luz da luz. Assim professamos a nossa fé, aquele que São João apresenta no prólogo do seu Evangelho, aquele que veio para os seus, aquele que é a luz do mundo, nosso Senhor. O tempo comum se inicia deste modo, neste ato de encontro, neste apontar para o Senhor. Este tempo aonde caminhamos, aonde peregrinamos, aonde somos formados e acompanhamos o caminho de Deus, também nós devemos aprender a reconhecer, a crescer, a nos unir ao Senhor. E por isso vemos hoje este apontar de São João Batista para o Cristo, apontar para Ele, para que também nós possamos imitar aquilo que São João e Santo André fazem logo em seguida a este Evangelho: o ir ao Senhor, se encontrar com Ele, o conhecê-lo, o ter intimidade. O Senhor se manifesta a nós. São João Batista mesmo diz, porque ele batiza para que ele pudesse ser apresentado, manifestado, anunciado. Ele o faz para que nós possamos conhecê-lo, para que nós aprendamos a crer, a acreditar nele, e assim querer uma vida nova, querer uma mudança, ser diferentes. Esta mudança que nos advém por meio deste batismo, não o batismo de João, mas o batismo cristão, onde somos transformados, onde somos, como São Paulo nos apresenta na segunda leitura, santificados pelo Senhor, onde nos tornamos filhos de Deus, filhos no Filho, onde somos enxertados no Senhor. Se somos enxertados nele, somos e devemos ser outros Cristos. E sendo Cristos, somos chamados a ser estes servos que anunciam, aprender a servir o Senhor como Ele o quer, aprender a dizer, não somente com os lábios, mas com a nossa vida, aquilo que respondemos em meio ao Salmo: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eis aqui o sentido próprio do serviço, o fazer a vontade de Deus, não a nossa, não o que eu quero, não do modo como eu quero, mas o que Deus quer, o que Deus me pede. E para isso é necessário que compreendamos ao que Deus nos chama, a que o Senhor nos convida. São Paulo entendeu isso, e por isso dá testemunho na segunda leitura: eu sou apóstolo não por minha vontade, não porque eu escolhi, porque se vemos, ele não escolheu isso. Ele é apóstolo por vontade de Deus, que o escolheu e foi até ele. E ele se encontrou com o Senhor, mudou, passou a crer e passou de perseguidor a apóstolo. Também nós
também somos chamados a este encontro. O Senhor nos convida, o Senhor vem a nós para podermos nos encontrar com Ele, de modo sublime na Santa Missa, em meio aos sacramentos, aonde o Senhor nos fala, aonde o Senhor se faz presente, mas também na nossa vida de oração, diante do nosso ato de intimidade com o Senhor, diante do poder nos aproximar e falar abertamente com Ele. E além disso, nas nossas circunstâncias normais, odiernas, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, ou ali também encontrar com Deus, ou ali também nos deparar com o Senhor. Mas para nos encontrarmos, não podemos ter medo. Devemos ser diferentes, aprender a tudo fazer por Deus, com Deus, em Deus, neste ato de total entrega. Não ficar nos reservando, tendo medo do que vem, do que pode ser, do diferente, do perder. Porque eu posso perder meu relacionamento que me escraviza mais do que me leva para algo. Porque eu posso perder aqueles amigos, porque eu posso perder aquilo, porque eu posso aquilo que te afunda. Devemos entender que com Deus nós nunca perdemos, mas sim lucramos, e muito mais do que esperamos. É fato que não ganhamos os ouros e os prazeres do mundo, porque o nosso Senhor é bom. Ele não dá aquilo que é passageiro, supérfluo e que não serve de nada. Ele nos dá aquilo que é eterno, aquilo que permanece, aquilo que nos sustenta. Ele nos chama a ter esta intimidade, esta proximidade com a sua graça, a nos abrir para o céu, para a vida eterna. E por isso devemos aprender a ir, a ter esta coragem que o Senhor quer que tenhamos, que São José Maria nos anuncia no ponto 483 do caminho. Coragem, tu podes. Não vês o que fez a graça de Deus com aquele Pedro, dorminhoco, negador e covarde, com aquele Paulo, perseguidor odiento, pertinaz. A graça de Deus os tocou, os levou a este encontro e eles mudaram, se encontraram com o Senhor e aprenderam a crer, serviram, souberam servir porque reconheceram ao que Deus os chamava e souberam fazer não a sua, mas a vontade de Deus. Também nós podemos nos encontrar com o Senhor, também nós podemos passar a crer, também nós podemos servir, fazendo não o nosso querer, não ficando trancafiados na nossa vontade, mas fazendo o querer de Deus, fazendo o que Ele quer, a sua vontade para nós, e para vermos como em tudo Deus é bondoso. Até nisso Deus nos deu um atalho, até nisso Deus nos concedeu uma graça para podermos conseguir fazer mais e melhor. Como São José Maria nos conta no ponto 273 de caminho. Te habituas a procurar a união com a tua mãe, a Virgem Maria, porque assim podemos ir a Jesus, podemos buscar este encontro, esta presença de Deus, esta unidade. E diante deste encontro e desta presença, aprender ao que Ele quer de nós e corresponder à sua vontade, que assim o façamos. Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.